Graça e paz. Hoje faz 40 dias que nós saímos daqui, uns dias de férias no Piauí, depois uns dias no congresso lá em Teresina, depois mais uns dias num curso nos Estados Unidos e mais alguns dias num passeio. Alguns percalços, como toda viagem, mas em tudo o Senhor esteve conduzindo cada detalhe. Nós somos gratos a Ele por tudo. E estava com muita saudade. A melhor coisa de uma viagem é voltar para casa. Se vocês acham que viajar é bom, eu quero dizer que ficar em casa é muito melhor. E melhor ainda no meio do povo da gente, falando as línguas da gente. Eu, mais do que nunca, considero que o maior castigo que Deus deu à humanidade, porque o pecado não é um castigo, é uma consequência dos atos, mas um castigo que Deus deu à humanidade foram as línguas. Porque na própria língua que você fala, você diz abóboda celeste, o outro entende abóbada celeste, imagina na língua dos outros. Nós chegamos na quinta-feira no aeroporto lá de Washington, e o nosso voo tinha sido cancelado. E agora, para relocar este voo e para fazer com que a conexão no Brasil coincidisse, até que apareceu um anjo negro. Eu só vejo o anjo pintado de branco. Eu nunca vi um anjo pintado de preto. Mas lá estava uma brasileira negra maravilhosa, que foi a nossa anja, enviada por Deus para fazer todo o desembaraço daquela viagem e fazer com que a gente chegasse aqui. Porque o poder econômico, ele não se importa com as pessoas. Gente é simplesmente um detalhe. O avião não tinha número de passageiros para vir. Ficava mais caro você trazer aquele avião com 80 passageiros. Ficava mais caro vir do que mandar a gente para um hotel e colocar lá e dar um voucher para comer e pronto. Então, tinha que juntar mais gente. E eles não se importam com os detalhes das pessoas, se você tem compromisso, se não tem compromisso. Isso aí é... E ninguém lhe responde nada. E quando lhe responde, responde com os 2 pés no peito. Então a gente fica igual mosca no meio de urubu. Mas não é assunto para lamentar, é assunto para se louvar. Eu recebi um e-mail essa semana da Lucimeire, e ele está aqui no meu iPad, e acredite se quiser, foi inaugurada nos Estados Unidos a primeira igreja dedicada à Apple. Igreja dedicada à Apple. Dia 16/8. O culto aos produtos da Apple. Para alguns, beira a religião. E agora se transformou mesmo em seita. Foi inaugurada ontem a primeira igreja dedicada à Apple no mundo, a eChurch, em Cupertino.
tem o objetivo de cultuar a perfeição. Seu Messias é Steve Jobs, o fundador da empresa, morto em outubro do ano passado. A eChurch diz que quando os fiéis morrerem, eles vão para a iCloud. Vão para a nuvem. Aqui tem um retrato, a igreja, não dá para vocês verem aí, mas o Gilberto já vai, eu já trouxe o produto da Apple para a gente poder fazer aqui a passagem no iPad. Mas aqui tem o retrato do santo Steve Jobs, com a mão no coração e um iPhone na mão. Assim. A igreja, o púlpito, os quadros, as luminárias todas. A igreja que tem um amplo vitral de Jobs atrás do púlpito, promete inovar. Ah, que coisa linda é a tecnologia. Salve iPad. Olha lá. O menino está lá, bonitinho. Está lá, está aí o culto. Ó. Vamos ler aqui. A igreja, o culto, produtos da Apple. A igreja tem amplo vitral de Jobs atrás do púlpito, promete inovar. Em vez da Bíblia, os fiéis acompanharão o culto usando iPads. A Bíblia em si é a biografia de Jobs, escrita pelo jornalista Albert Isaacson. Em vez de um sistema de som que transmite as músicas do coral, o áudio é baixado previamente para os iPhones dos participantes. Em breve a igreja vai lançar um aplicativo onde os fiéis poderão baixar a homilia das missas. A notícia foi publicada no Mercury News, site de Cupertino. O fundador da igreja é o americano Joseph Wright, de 36 anos. Existem sérias evidências de que Jobs seja a reencarnação de Jesus Cristo. Não é à toa que ele escolheu a maçã como símbolo da Apple. Logo, a maçã, que foi o símbolo de nossa decadência, agora nos leva ao paraíso, diz ele. Para Joseph, os iPads remetem às tábuas das 10 mandamentos de Moisés. Perceba que o iPad é a tabuleta da era moderna. Os sinais estão por toda parte. Só não acredita quem não quer, diz ele. Se Jobs é Jesus, quem seria o diabo? A Samsung? Respondeu Joseph, se benzendo. Esse pedaço eu não tinha recebido, esse está bom. De qualquer modo, nós precisamos avaliar o problema da religião, que ele é tão antigo quanto o pecado. Nós temos aí o nosso boletim, sem iPad, sem iPhones. A homilia vai ser via papel ainda. Quem sabe um dia a gente use a tecnologia. Vamos ler juntos um texto lindo do profeta Isaías, que está aqui na versão da tradução brasileira. Nós também temos uma tradução muito boa, que foi feita aí no final do século XIX, início do século XX, a tradução brasileira. Vamos ler juntos? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz Jeová. Jeová, tu és o único capaz de falar conosco. Nós somos carentes e precisamos ter os olhos abertos pelo teu Espírito.
santifica o teu nome nesta manhã. O assunto de religião humanista versus o Evangelho de Deus é um assunto que requer luz fulgurante dos holofotes divinos. Não há muita clareza para uma multidão que vive à sombra da velha tenda judaica. Muito do chamado cristianismo atual não passa do antigo odre com um verniz brilhante por fora. Parece coisa nova, mas é o mesmo modelo do babilonismo judaico pós-exílico. Deixa eu lembrar vocês aqui que o povo de Israel foi tirado do Egito e levou tempo para Deus tirar o Egito do povo de Israel. E, mesmo assim, eles continuaram com o boi Apis. Eles construíram 2 bois, 2 touros, quando houve a divisão, que ficaram representando a velha mentalidade egípcia. Passado um tempo, e o povo de Israel teve que ir para a Babilônia como um processo reeducativo de Deus, porque Deus havia dito ao povo de Israel que eles deveriam fazer a terra descansar cada 6 anos de trabalho. A terra tinha que produzir durante 6 anos, no 7º ano ela teria que descansar. Mas o povo de Israel pediu um rei, queria um rei como todas as outras nações tinham reis. E por causa disto, a partir de Saul, a terra não descansou mais. Ela ficou 490 anos sem descanso. Eles explorando, porque eles tinham que pagar os impostos ao rei. E os impostos eram pesados. Era cerca de 20%. Você imagina? 20%. É os quintos dos infernos. E hoje nós pagamos 38% no Brasil e ninguém faz nada. Eu estou com uma camisa aqui, que eu comprei nos Estados Unidos, por $10. Essa camisa aqui no Brasil custaria nada menos de R$200. Eu trouxe de propósito para dizer para vocês, essa camisa eu comprei por $10. E eles não estão perdendo dinheiro não, senhor. Nós estamos entrando num terreno difícil, que é o terreno da religião babilônica e egípcia que governa o mundo. O povo de Israel não fez a terra descansar porque tinha que pagar o imposto alto. E aí Deus disse, agora vocês vão para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos, que 70 anos é o tempo de 490 anos que a terra não ficou em descanso. Lá na Babilônia eles foram reeducados em termos de idolatria. Eles tiraram as idolatrias externas, quebraram todos os ídolos externos, mas construíram ídolos internos, que são mais difíceis de serem destruídos. E os ídolos internos são baseados numa ética moralista, em que o próprio homem é o seu próprio Deus. E aí esse processo cresceu e se multiplicou através da história do povo judaico. E nós saímos do judaísmo, mas o judaísmo não saiu de nós. Então, o modelo da igreja hoje ainda continua sendo o modelo da sinagoga.
Parece que essa profecia, já consumada, ainda não se tornou realidade para uma grande maioria de pessoas, uma grande maioria de gente. A profecia é de Isaías 9:2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia é feita no tempo do rei Josias, está apontando para a vinda de Jesus. E ele diz que ele viria, que a região que estava sobre as sombras iria haver uma luz, mas parece que essa luz ainda não continua apagada para muitas pessoas. Tudo indica que essa gente continua na penumbra dos tipos que serviram de sombra para a realidade. Cristo não é suficiente para uma turma incontável de iludidos ou alucinados, sei lá. Eu assisti um programa de TV onde o pastor dizia tudo muito bem, muito certo. Só que ele dizia: você precisa guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, você não entra no descanso. Jesus diz assim: aqui está alguém maior do que o sábado. O sábado não foi feito por causa do homem. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E o verdadeiro sábado é Cristo, o nosso descanso. O que adianta você guardar um sábado e não guardar todos os outros dias no descanso de Cristo? Ou ser guardado pelo descanso de Cristo? O que percebo é uma tentativa de reeditar a todo custo algo que já ficou para trás. Aquela religião caduca e ultrapassada do mérito ainda continua se infiltrando nas fileiras dos indigentes, dos mendigos indignos, propondo a excelência dos executivos como se fosse um portfólio da aceitação na casa do amor incondicional de Abba. Eu, para entrar na casa de Deus, eu tenho que me vestir com as roupas que eu trago por mim mesmo, e não com as roupas de Cristo. E não pela aceitação de Cristo. Nós tivemos a oportunidade de dar uma palavra lá em Honey Rock. A Yara está aqui, que nos conduziu nesse curso. E uma palavra onde nós colocamos as 6 sarrafos. Nós estávamos em pleno momento das Olimpíadas, e os sarrafos que aquele moço de qualidade pulou foram: não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ele passou todos os 6 sarrafos que Jesus colocou, que são horizontais. São os chamados mandamentos horizontais. São 6 horizontais e 4 verticais. 6 são ligados aos nossos relacionamentos homem com homem. E 4 são ligados ao relacionamento com Deus. Quem será a mãe dessa criança que chora para poder cuidar dela com muito carinho? É a própria que está aqui bem na frente. É a Clara que está chorando. Claro que a mãe está perto. Então ele passava. Aí Jesus amou muito aquele rapaz. Jesus amou profundamente aquele moço. E olhando para ele, disse assim: falta-te uma coisa. Vai. Porque ele disse assim: eu tenho cumprido todos esses mandamentos desde que eu nasci, desde a minha mocidade, desde que eu sou criancinha. Aí Jesus disse: falta-te um. Vai. Desapegue-se de tudo, venda tudo quanto tem, dê aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. E aí a Bíblia diz que o rapaz saiu triste, e Jesus colocou um mandamento apenas vertical: não terás outros deuses diante de ti. Porque o dinheiro era o Deus daquele moço.
Então eu estava dizendo lá naquele encontro que nós podemos saltar todos os sarrafos horizontais, mas tem um que não podemos, porque ele está no terceiro céu. Só Jesus pôde passar. E que a gente precisava ter Cristo como nosso suficiente. Uma moça mexicana que estava lá, à noite ela veio falar comigo, eu passei o dia todo perturbada, porque Jesus não é tudo para mim. Eu estou conseguindo passar os sarrafos, mas eu quero que Ele seja tudo para mim. Desconstruir esse modelo snob, que não é fácil, pois o velho Leviatã se parece mais com um polvo com muitos tentáculos e com a cabeça da medusa do que um crocodilo magro. Cada vez que se fere um braço sufocante, aparece outro mais ardiloso do meio desta lama turva da religião. E eis aí o caos. A religião tem jeito de sufocar a gente. Eu quero dizer para vocês que a minha religião é pesada demais. É muito pesada. Eu vi agora lá em Honey Rock como eu sou religioso. Misericórdia, Senhor. Como é difícil você jogar fora as sandálias do Egito e ficar só com um bordão, de pés descalços, dependente da suficiência de Deus. Vou procurar nesse estudo, vou ser o mais rápido possível, repetir o curso que nós estamos ministrando na Colina da Graça para um grupo de peregrinos que aceita ser demolido de sua tradição religiosa, enquanto se deleita na suficiência do Cordeiro que acolhe cada um em seu seio amoroso. Lá na Colina da Graça nós estamos caminhando há talvez uns 2, 3 meses, em cima desse tema, desconstruindo o modelo religioso, que é pesado, para mim. Não sei se para você é pesado, mas para mim é pesado. É difícil eu ser um discípulo de Jesus que não carrega uma mochila nas costas, com pedras que foram postas através dos tempos. Você sabe o que é religião? Alguém sabe? Sabemos? Etimologicamente, a etimologia da palavra talvez nos aponte para a pretensão da criatura tentando se religar com o Criador pelos seus esforços. Seja o que for, nossos primeiros pais fizeram algo para serem aceitos. Vamos ler Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles estavam nus desde que foram criados. Lembre-se que o jardim do Éden não tinha a mesma atmosfera e o mesmo clima que nós temos a partir do pecado e a partir do dilúvio. Era um ambiente paradisíaco. Eles foram criados nus, diz a Bíblia, no capítulo 2, verso 25 de Gênesis. E eles não tinham vergonha. Na hora que eles pecaram, algo aconteceu na mente, no coração deles, e eles foram e se cobriram com tangas. Quando o ser humano faz algo para se tornar aceitável diante de Deus, então entramos no terreno religioso. Aqui nesse perímetro temos o mérito pessoal como moeda de negociação.
Por outro lado, quando somos aceitos pelo que Deus faz, nesse caso, temos o milagre do Evangelho tomando conta de nossas vidas indignas. Você distingue, religião é aquilo que você faz, que eu faço, para sermos aceitos diante de Deus. Evangelho é aquilo que Deus faz para nós sermos aceitos pela sua graça nele. Dá para fazer a diferença? Quando você estiver fazendo algo, por menor que seja, até oração, preste bem atenção, vamos fazer uma oração. Se é você que está fazendo a oração, eu vi o pastor Dagoberto, falar hoje pela manhã uma coisa, eu não sei orar, eu também não. O Espírito Santo, eu não sei. Vamos fazer uma oração, cuidado com essa palavra, vamos fazer uma oração. Sou eu fazendo? Nós já falamos aqui sobre a oração que Jesus nos ensinou a orar. Aquilo é um verdadeiro campo de trilhos pelos quais nós podemos andar, todo ele dependendo da suficiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se as tangas confeccionadas pelo casal, nu e envergonhado, evidenciam a tal religiosidade humana, as túnicas feitas por Deus para cobrir a vergonha da dupla despida e transgressora falam claramente de uma boa nova. Deus nos aceitou por inteiro em sua graça plena através de um substituto. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Repare os dois versos bíblicos, o Gênesis 3:7 e o Gênesis 3:21. O Gênesis 3:7, fizeram cintas para si. Fizeram cintas Adão e Eva. Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando é você que faz, quando sou eu que faço, religião. Quando é Deus que faz, é evangelho. Tá certo? Fica a diferença está clara? Por isso que Jesus diz que a religião cansa, pesa, porque o que eu faço pesa. Trazer mala dos Estados Unidos não é fácil. Você vai botando e vai botando, é uma camisa, é uma caneta, é um negócio, é outra coisa. Daqui a pouco aquilo lá está um troço de peso. É assim que a religião faz. Você vai pegando, botando e botando, daqui a pouco você não consegue levar. Agora, se tem alguém que leva por nós, aí nós entramos no Evangelho. Na religião, o sujeito da ação é o ser humano atuando no palco. No Evangelho, esse agente atuante se torna tão somente um paciente, realmente passivo, pois é Deus quem faz tudo em seu benefício, enquanto ele é beneficiado pelo favor divino. Alguém diz assim, mas eu não tenho que fazer nada? Tem sim! Olha aqui. Porque é Deus quem realiza em vós tanto querer como efetuar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem realiza em vós tanto querer como efetuar. Eu fui substituído, Cristo vive em mim. Opa! Dá para crer nisso ou não? Muito bem. Você precisa discernir bem essa diferença. Quem é o executivo? Na religião sou eu, ou você. No Evangelho é a Trindade. Se não percebermos com clareza essa questão, podemos nos envolver seriamente na religião, achando que estamos lidando com o Evangelho. Mas o suor, o cansaço, a carga pesada e o mau humor vão nos denunciar. Pode ter certeza disso. Toda pessoa que geme,
que murmura, que reclama, é que o peso está nas costas dela. E peso é peso. Lá nos Estados Unidos, para você pegar um carrinho de carregar mala, você paga $3. Cada carrinho que você pega, mais 3, $6. $6 são R$12. Não vão carregar mesmo a mala. Mas acontece que alguns carregam os carrinhos dentro do aeroporto e deixam lá. Porque para você devolver o carrinho, eles vão lhe pagar 25 cents. Vocês se lembram do filme O Aeroporto, lá, aquele filme do... Terminal. Que ele ficava ganhando dinheiro, pegando os 25 cents que ia devolver para poder viver lá dentro. Pois é isso aí. Tem gente que não tem importância, 25 cents vai botar lá no fim do mundo, deixa os... Aí a gente vai e pega aqueles que eles deixaram lá, fica mais barato. E bota. E o outro já pagou $3, e você vai usar aquele carrinho que o outro deixou lá, pelo menos lá dentro, que alguns deixam os carrinhos lá, a gente carrega os carrinhos. Aí entra no Evangelho. Alguém pagou. Fica muito mais fácil. Alguém pagou. Está lá. E depois você ainda pode devolver e ganhar mais 25 cents. A religião, você precisa discernir bem essa diferença. Quem é o executivo? Segunda coisa. A segunda distinção entre religião e evangelho fica por conta da aquisição. Caim e Abel são modelos dos dois programas distintos. Caim é conquista de Eva, enquanto Abel é um presente de Deus. Vamos ler juntos Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Presta atenção no texto, por favor. Olha só. Vemos nessa cena a mulher como a personagem principal e Deus sendo um mero auxiliar. Ela adquire o varão com a ajuda de Deus. Você ordena e Deus cumpre. Talvez você conheça algumas sentenças dessa proposta. Deus te ajude, meu irmão. Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou Deus te acompanhe. Em todas, Ele é apenas o coadjuvante. Você já ouviu alguém dizer Deus te acompanhe? Você já disse para alguém Deus te acompanhe? Pois é. Essas frases, elas denotam que Deus é apenas um auxiliar. Ordena, decreta. Como são as palavras mais? Determina. Você é quem pode. E Deus tem que fazer. Vai caçar o caminhão que você caiu, criatura. Sai dessa. Deus é soberano. Ele é o Senhor. Ele se importa com você. E Ele quer fazer por você. Muito mais do que você possa imaginar. Agora, se é uma conquista sua, se é você quem adquiriu, eu vejo assim, mas orei muito. Para com isso. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos. É uma fé que pluga, chega assim e faz assim. Pronto.
Orei não é muito, é sem cessar. Não tem muito em oração. Mas também, pastor, disse, na solução de um problema, a pessoa virou para mim, mas também, pastor, o senhor deve ter orado muito. E eu respondi, não. Eu fiquei na dependência de Deus, nem orei. Essas ideias, para desconstruir isso de mim, tem sido difícil. Porque sem cessar é comunhão relacional com Deus. Até mesmo quando eu não jogo, jogando futebol. Quando eu estou na praia, Deus não se distanciou de mim, nem eu dele. Não existe sagrado e profano depois de Jesus Cristo. Nós estamos na presença do Pai. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte, nem naquele lugar, porque não existe mais lugares que separam Deus depois que Jesus rasgou o véu. Por favor, entenda. Entenda bem, quando você está tendo relações sexuais com a sua esposa, você está em culto de adoração a Deus. Por isso você não pode ir com outra. Não é por legalismo, é porque eu estou na presença de Deus. Vemos nesta cena aqui, que a mulher como a personagem principal e Deus sendo um mero auxiliar, ela adquire o varão com a ajuda de Deus. Isso nós já passamos, né? Todavia, Abel é uma dádiva. Eva não se viu como obreira. Era só uma agraciada que recebia um presente de Deus. Veja bem Gênesis 4:2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O evangelho é uma dádiva divina e nunca uma conquista humana. Se for conquista, é religião. Se for dom, é evangelho. Certo? Para um presente, eu não tenho que corresponder. Eu tenho que agradecer. Disse Moltmann que o que determina, o que demonstra um homem salvo é o seu espírito de gratidão. Ponto. Se não tem gratidão, não tem espírito de salvação. Neste versículo acima vemos também a terceira diferença. A primeira diferença é o quê? Quem faz? Deus ou você? A segunda diferença é dom ou é conquista? Dom. Dom é evangelho. Conquista, religião. Terceiro, diferença. O evangelho tem como ocupação uma atividade sem preocupação. Estamos aqui e agora, bem antes do dilúvio. Portanto, todos os animais eram herbívoros. Pastorear um rebanho naquela época tornava-se um passeio agradável por entre as pastagens. Não havia predadores para atacar as ovelhas e os pastores lidavam com o rebanho como um lazer, divertindo-se. O pastor não vivia estressado na lide ou na lida do campo. Eu vou terminar o texto aqui, mas uma das consequências do pecado foi lavrar a terra com o suor do rosto. Ser lavrador significava
esforço no plantio, cansaço no cultivo, apreensão na colheita, preocupação no armazenamento e vanglória ou frustração nos resultados. O lavrador tem mérito no paiol cheio e desilusão com o fracasso da ceifa. Por isso, ele vive apreensivo. A religião faz com que o seu executivo trabalhe duro para conquistar, pelo seu mérito, um lugar no altar dos vencedores. Ela só aprova aqueles que se esmeram para trazer uma oferta que lhe tenha custado esforço, lágrimas e suor. É preciso um bom currículo na labuta para conseguir algum resultado no altar. Vamos agora fazer um... Abel era pastor de ovelha. O que é que um pastor de ovelha fazia antes do dilúvio? Se divertia com as ovelhinhas. Por quê? Lobo não atacava a ovelha. Por quê? Porque todos eram herbívoros. Eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de estudos científicos. O que fazia Abel? Passeava no meio das ovelhinhas dele, cuidava lá. Com muito... O problema não é o trabalho, não é a ocupação, é a preocupação. Só que o trabalho de Caim era, tinha que carpir, limpar, tirar as ervas daninhas, plantar, potar, colher. No final, ele trouxe uma oferta que era fruto do seu suor, fruto do seu esforço. Aquela oferta custou cansaço, teve cansaço. A oferta de Abel não, ele foi lá, ele pegou um cordeirinho, motou, trouxe. Você está preocupado? Religião. Você está ocupado no descanso da graça de Deus? Evangelho. Você não vai ser um desocupado, mas não vai ser um preocupado. Dá para entender? Está ficando claro? Não é que você não trabalhe, não trabalha muito mais. Paulo chega a dizer assim: eu trabalhei muito mais do que todos esses outros apóstolos juntos, mas não eu. A graça de Deus é que me impulsionava a fazer isso. Daqui nós estamos. A quarta distinção da religião e do evangelho é a oferta. A primeira distinção é quem faz. A segunda distinção é dom ou conquista. A terceira distinção é ocupação ou preocupação. Tá preocupado? Está angustiado? A quarta distinção de religião e evangelho. Olha aí. Vamos ler juntos. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Os dois têm algo a ofertar. O primeiro oferta o sacrifício pessoal. É o autossacrifício ou esforço do próprio trabalhador que está em jogo. O segundo oferta a vítima. O substituto, focalizando o holocausto do alto, que estava identificado no animal imolado por Deus para cobrir a vergonha do casal pelado e pilhado de sua identidade entre as moitas, no jardim do Éden. Era um tipo da cruz de Cristo que tem sangue na base. A oferta de Abel era a oferta do substituto. A oferta de Caim era a oferta do mérito. É mérito, é religião. É o substituto, é evangelho. Você está debaixo da obra de Cristo, você está embaixo do evangelho. Você está em cima da sua conduta, da sua moral, do seu modo de agir, é religião.
Está ficando alguma coisa confusa? Não. Tá bom. No Evangelho, a oferta humanista dispensa o sangue do cordeiro, enquanto compensa a sua oblação com o suor escorrido de sua fronte erguida pela soberba do seu ego. Caim trouxe para o altar de Deus os frutos de sua lida, como uma conquista. Ele queria ser aceito pela justiça própria. A religião sempre enfatiza as boas obras como atributos dignos diante de Deus. Assim, seremos salvos pelo que fazemos e não pelo que foi feito por Cristo. Quando eu era menino, eu fazia parte de uma organização chamada Embaixadores do Rei, na igreja. E lá a gente tinha os postos a subir, postos. Se você cumprisse determinadas tarefas, essa invenção vem do século XIX e vem de uma invenção movida pelo mesmo sistema da religião do Templo de Israel. Dos chamados projetos maçônicos que entraram na igreja. Então você tinha os graus, eram 3 graus, do mesmo modo que existem 3 graus. E você chegava até o grau de embaixador-chefe. E você tinha que fazer competições. Eu me lembro que eu era perito em achar textos bíblicos. Desembainhar a espada, 1, 2, pá, pá, pá. Aquele que chegasse primeiro ganhava. E Jesus disse, não é nada disso. Não é nada disso. Eu não vou ter competição. Lá no Trindade não existe competição. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Eu vim buscar o fracassado. O que vocês estão fazendo? E eu tinha umas estrelinhas lá que botavam lá. Esse aqui já subiu de arauto para embaixador. Misericórdia! Onde é que nós estamos com isso? Isso é coisa das Olimpíadas. Isso é coisa da Grécia. Em que alguém, agora estamos as meninas de ouro, os meninos de prata, no vôlei. E Jesus disse, os meus meninos são de barro, mas eu amo. Onde é que está a cabeça da gente? Onde é que está o Evangelho? O Evangelho, no Evangelho, o cheiro do holocausto queimado e o sangue espargido sobre o altar da misericórdia tem marca de oferta agradável. A Trindade nos faz agradáveis a ela mesma no amado. Abel trouxe um sacrifício que apontava para a suficiência daquele que nos aceita apenas pelos seus méritos, seus maiúsculos, seus de Cristo. Nele há somente inspiração, jamais transpiração. Não existe. Eu vi ontem um moço, que é o dia de Ramadã, o moço que era católico e agora é muçulmano. Eu fiquei 40 dias em jejum de televisão. 40 dias sem poluição sonora e visual. Fui ouvir o Jornal Nacional. E ontem tinha a comemoração do Ramadã, e tinha um que foi católico, e agora disse assim, eu estou purgando no jejum as minhas culpas. Eu faço isso porque isso é sacrifício, o meu sacrifício, é o sacrifício de Caim. Tem gente que faz 7 vezes a volta ao redor de Jericó. Como Jericó não existe mais, ele deve ser a volta ao redor do Jerico.
Porque misericórdia, 7 vezes ao redor para que as muralhas caiam. Meu amigo, você está vivendo na sombra de uma coisa que já caiu? Ali na cruz, Cristo realizou uma obra consumada. Na ressurreição, Ele vem como o novo homem para ser a nova vida. E você está pensando aquele velho modelo para pagar sua culpa? Eu tenho visto muita gente aí fazendo sacrifícios porque eles não crê que a culpa já foi toda tirada na cruz do Calvário. Dr. Michael Manniches, um professor lá no nosso curso, disse que as carroças do Velho Oeste iam, e muita gente levava as suas coisas da cidade, levavam piano nas carroças, mas na estrada o cavalo começava a ficar cansado. E quando o cavalo cansava, o que tinha que jogar fora? O peso. Porque o cavalo não podia morrer, se morresse eles não chegavam lá. Aí tirava o piano, aí tirava aquilo que era pesado, e só chegava lá que a cama era só uma esteira para dormir. Nós estamos carregando muito peso daquilo que Jesus não quer que você carregue. Ele teve um AVC, há 4, 5 anos atrás. Ele disse: depois do meu AVC, eu sentei para pensar nas coisas que Deus quer que carreguemos. Nós estamos carregando muita coisa. E aí pesa. Religião pesa. Fala alto. Não, eles não estão perdendo fiéis, porque eles nunca tiveram fiéis, nem ninguém tem fiel nenhum. É só troca de mercadoria de uma loja para outra. Hein? Troca de gaiola. De católico para evangélico, de evangélico para católico, de católico para muçulmano. Isso é troca de gaiola. Eu estou querendo dizer aqui, evangelho é lugar de libertação. Não é lugar de cabresto. É lugar de libertação, de Deus nos libertando de todo medo, de toda culpa, de toda vergonha, de todo o dever. De todo o dever, de todo o dever. Eu não vou fazer por dever, eu vou fazer porque amo o meu Senhor Jesus. Por prazer, por alegria, porque Ele me amou e o seu amor é que me conquista. Por favor, se isso não fizer distinção, nós vamos ficar aí com um peso desgraçado pelo resto da vida. E o tempo já foi embora. A oferta da religião é de puro sacrifício pessoal, cheio de méritos, direitos, e com um discurso que cheira a sindicato rural. A indignação é patente quando se vê que a aceitação da graça nada tem a ver com o desempenho do sujeito, mas com o caráter digno do substituto, que inclui a iniquidade do indigno na sua morte. Isso aqui, se eu estivesse num lugar que as pessoas estivessem compreendendo, ia gritar todo mundo, aleluia! Mas o povo está meio adormecido, ninguém diz nada, porque quando se faz gol, a gente dá um grito pelo gol. Nós estamos ali assistindo com vigor. Mas será verdade isso? Será que isso é verdade? Será que Deus me aceitou totalmente em Cristo Jesus? Que eu não tenho mais nenhuma condenação? Não tenho mais nenhuma condenação? Outro dia uma menina me perguntou: pastor, eu vou e peço perdão, e eu cometo de novo, eu vou e peço perdão, eu cometo de novo, eu vou e peço perdão, o que eu faço, pastor?
Eu digo, vai e peça perdão. Ele disse que era 70 vezes 7 para nós, e para ele quanto é? A conta dele é infinita. Agora veja bem, é o seu perdão que vai mudar a história, ou é o amor dele por você que vai mudar você acabar de parar de pedir perdão e crer que o perdão já foi dado? Hã? A oferta do religioso é de puro sacrifício. Já leu, né? Quinto, agora aparece a quinta sutileza nas entrelinhas, ao vermos a diferença dos traços marcantes de um religioso e a fisionomia de um filho de Deus. Vamos ler Gênesis 4:6. Então lhes disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? A ira subcutânea e o olhar para o mundo subterrâneo são sinais de uma inadequação diante do trono da graça. A fisionomia fechada de Caim e o seu semblante para baixo denunciam a ausência de sua aceitação incondicional. Vejam como os sindicalistas pós-Éden encontram-se sempre azucrinados e com a cara carrancuda, carregando nos pensamentos um defunto em seu ser. O apóstolo João diz que quem odeia é assassino. A cara do assassino está marcada. Ele está marcado. Ele tem uma marca na cara dele. Eu estava sentado lá no aeroporto, pensativa, minha mulher disse assim, tira a ruga da cara, meu bem. Cara de assassino, de ansioso, cara de preocupado, cara de angústia. Tira isso da cara. Digo, obrigado, meu bem, obrigado. Aí fiquei apertando a testa assim. Olha essas rugas aqui, essas rugas aqui. São frutos das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas angústias, porque nós não conseguimos. George Miller morreu com 93 anos de idade. Dizem os biógrafos dele que a cara dele parecia de um bebê. Ele aprendeu a andar com papai e a descansar na suficiência de papai. A ira, então, não há alternativa. Deus é amor. Quem nasceu de Deus, ama. Vamos ver se é verdade isso em 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Uma melhor tradução seria, suas obras foram justificadas. Talvez Abel foi aceito no cordeiro e festejava. As obras de Abel foram justificadas. Ademir, você é um justificado ou você é um justo? Justificado. Justificado. Você está debaixo debaixo do cordeiro ou debaixo da sua própria justiça? É mais leve ou mais pesado? Muito mais leve. Será que ele começou a boa obra, ele vai acabar e fazer você chegar ao ponto que ele quer ou não? É promessa dele? Ou ele vai ficar impedido pela sua vontade estúpida? Hein? Eu lhe chamei de estúpido agora. Agora zanga comigo, que eu quero ver. Se você zangar comigo, você é um religioso igual Caim. Vai querer me perseguir agora. Com certeza a face exultante do Filho de Deus facilita ver a presença de Cristo arrumando o porão de sua vida, ainda desorganizado e confuso. Quem passou pela operação da cruz tem motivos suficientes para fazer festa, mesmo em tempos de guerra. Está tudo bem? Não está tudo bem. Mas ele está lá arrumando o que está errado.
Ele está lá no porão, cuidando de toda aquela desorganização. Chegamos ontem, tinha que abrir as malas, botar tudo, botei tudo em cima da cama, joga tudo lá, vamos agora. Foram quase 2 horas para botar, pendurar, arrumar, guardar. Quem faz isto na minha alma é o meu Senhor Jesus. Quem faz isso na sua alma é o Senhor Jesus. Você tem uma história às vezes de traumas, de problemas, de dificuldades. Lá no quarto, em Honey Rock, onde nós estávamos, eram as mulheres num quartos, os homens no outro quarto. Estava todo mundo junto, aquele balaio de gato de homem. E de noite, o doutor Botman chegou e disse assim: eu vejo que no quarto dos brasileiros há muita alegria, porque nós passávamos a noite, parte da noite, conversando e ouvindo histórias e contando histórias e sendo tratados, porque nós somos tratados uns pelos outros. No afeto, no carinho, na discussão, no amor, na luta, nós somos tratados. E o nosso querido tradutor extraordinário disse depois no ônibus: eu vi que esse negócio de vocês, eu estava no começo, porque ele não tem o modelo cristão dessas religiosidades, ele é uma pessoa assim, mas ele chegou e disse assim: eu pensei que era coisa combinada no início. Esses caras estão querendo me pegar porque é combinado. Mas eu vi que há divergência entre eles. Mas uma coisa que eu descobri: eles se amam com um amor diferente. Ele disse: eu não tenho essa experiência, mas se isso existe, eu quero para mim. E é assim que a igreja crescia, viu? Lá no início. O religioso, de modo geral, é enfesado. Tem alguém enfesado aqui? Tem? Enfesado significa cheio de fezes. Tem alguém enfesado aqui? Eu conheço gente enfesada. Eu já fui um enfesado. Preste bem atenção. Mal-humorado. Por isso, o sexto sinal para identificar o que é religioso, o que é evangelho, vem da tendência que o religioso tem de perseguir, caçoar, menosprezar, zombar e criticar os que foram aceitos pela graça. Essa gente não aprecia a graça de Deus, mas gosta mesmo é de provocação. Daí você vai descobrir o provocador, o caçoador, o crítico, o zombador, o murmurador. Você, quando começar a conversar, você diz assim: uau, está aqui presente ainda? Você é um caínico. Você é um religioso. Ora, se Deus me aceitou, Ele vai aceitar você também. Não sou eu que vou querer mudar você, Fernando. Eu não tenho essa capacidade. Deus me livre. Há uma perseguição que corre feroz no front. E há também uma perseguição velada nos bastidores. Mas ambas são cruéis e contrárias ao modelo do Evangelho. Qualquer tipo de flagelo, de açoites, de ultrajes, vem patrocinado por um espírito do anticristo. No reino de Deus não há lugar para provocações e martírios sobre qualquer pretexto. Eu nunca ouvi contar que um filho de Deus perseguisse alguém. Nunca ouvi falar. O Evangelho nada tem a ver com a religião. São duas realidades diferentes e opostas em suas origens e em seus objetivos. A religião é uma iniciativa humana em busca de sua aceitação diante de Deus pelos esforços da meritocracia, enquanto o Evangelho é uma operação da graça de Deus, aceitando o indigno pelos méritos de Cristo. Vamos repetir
o texto de Isaías, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são como os caminhos de Deus. Nós queremos ser como Deus e por isso nos elevamos em nossas ideias narcotizadas pelo perfeccionismo. Você viu que naquele e-mail sobre Steve Jobs, a religião da White Church, a base é a perfeição, é o perfeccionismo. Não, a base é a graça de Deus para com os indignos. Por outro lado, para nos salvar de nossa altivez, Deus se fez como um de nós, esvaziando-se até a morte e morte de cruz. Neste ponto, ele nos encontrou e nos incluiu em sua morte para fazer-nos morrer juntamente com ele e, deste modo, nos libertar de nossa mania de ascensorista juramentado em busca de altares. Ascensorista, essa profissão está em extinção. Alguém conhece a profissão de ascensorista? No Banco do Brasil ainda tem. Aquele que fica no elevador, levando e descendo, levando e descendo. Agora tem uns elevadores que deixam a gente doido. Eu cheguei no Rio de Janeiro que eu não sabia. E agora, como é que eu faço? Entrei, subi 2, 3 vezes, aí cheguei para o moço, por favor, como é que faz? Aí ele foi lá para destravar o negócio, porque eu tinha que entrar no elevador que sobe só para aquele andar. Eu entrei no outro, não subia, descia, não entrava, chegava. Agora, o sétimo sinal, o final, sinal é este. Enquanto a religião tenta exaltar o ser humano aos píncaros da glória, o evangelho esvazia Deus até o lugar dos mortos, a fim de nos esvaziar juntamente com ele para ganharmos a condição legítima de filhos do Altíssimo, isto é, somos os mais elevados quando estivermos mais esvaziados de nós mesmos. Quando nós perdermos a condição de nos defendermos, ficar calados diante das acusações, estamos diante do trono de Deus e Ele vai cuidar de nós. Vamos entrar num grande descanso, ainda que a nossa alma tenha alguma vontade, não, quiete-se. O Senhor está assentado no seu santo tribunal e Ele julga os povos com justiça e as nações com retidão. Diante da supervisão divina, quanto maior for a postura de uma pessoa, menor será a sua avaliação. Em 1 Coríntios 1, 28 e 29 nós lemos: por isso Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você faz parte da igreja de Deus, você é um lixo de 5ª categoria escolhido por Deus. Eu botei de 5ª, não sei se deve ter mais baixo, mas 5ª já é boa. É uma coisa inaproveitável, mas Ele te amou, Ele te aceitou. E Ele te fez uma pedra preciosa da sua coroa. Ai, meu Deus, quando é que eu vou aprender isto? Aqui demos uma vista rápida entre estes dois modelos de vivência no campo espiritual, se bem que a religião nada tem a ver com a vida de cima, é coisa mesmo da terra. Agora você pode se aprofundar com mais acuidade nessa observação. Não se esqueça, se alguém quiser lhe enganar e você for iludido, a culpa é sua. Jesus foi claro e sucinto em Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém os engane. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.